Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comente, compartilhe com um amigo, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. O livro é o livro de Mateus, capítulo 28, o versículo de número 4 a seguir. Olha o que diz a Bíblia. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Eu quero falar aqui a respeito de três mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. São três mulheres. Três mulheres e uma pedra. É sobre isso que eu quero falar. Três mulheres e uma pedra. Olha, nós conhecemos a história, só quero voltar um golinho aqui para você entender o contexto. Jesus Cristo ele foi condenado à morte e morte de cruz. Foi pregado na cruz do Calvário. Isso, lá ele verteu todo o seu sangue na cruz e depois ele entregou o seu espírito a Deus. A morte não o matou, ele se entregou, ele entregou o seu espírito a Deus. E quando ele entrega o espírito a Deus, então vem os homens, os guardas da época, os carrascos que pregaram ele na cruz, que vai verificar quem está vivo e quem está morto. Por quê? Porque já está chegando ao sábado, e não pode deixar-se um corpo, os judeus não deixavam-se o corpo na cruz de um dia para o outro, principalmente para o sábado. No sábado, no caso, eles não trabalhavam, no caso, eles preservavam o sábado, então não iam deixar o corpo de Cristo na cruz, e nem nos outros. Então eles vão verificar. Os outros ladrões que ainda estavam vivos, foi quebrado as pernas deles para que eles pudessem morrer rápido, mais rápido. Mas Jesus já estava morto ali. Jesus já tinha entregado seu espírito. Então apenas furaram o lado de Jesus. E uma profecia foi transpassada ao lado ali com uma lança. E depois disso, a Bíblia vai falar para nós que Nicodemos, junto com José de Arimateia, vai pedir o corpo de Jesus para fazer o sepultamento dele. Isso, pede o corpo de Jesus e Pilatos, não vendo ocasião nenhuma ou o porquê de deixar ali na cruz, acaba entregando. Ele pega José de Arimateia, tem um sepulcro novo, onde nunca ninguém foi enterrado naquele lugar, e vai colocar o corpo de Jesus ali. Não dando tempo de fazer o preparamento do corpo, de fazer ali, de perfumar o corpo, não dava tempo porque já estava entrando para o sábado. Então sepultaram Jesus. Mas no domingo de manhã, três mulheres se levantam cedo e vai até o sepulcro. Salomé, Maria, mãe de Tiago, e Maria Madalena. Elas vão até o sepulcro para ver o corpo de Jesus e logo com perfumaria para derramar sobre o corpo do Senhor, fazer ali o que era costume deles fazer. Mas elas vão com uma preocupação. Qual é a preocupação dessas mulheres? Não era com os guardas, porque os guardas poderiam conversar com eles e eles então liberar elas. Afinal de contas, o que elas iam fazer com o corpo de Cristo? Não daria para roubar, principalmente na frente dos guardas. Então a preocupação não é com os guardas, a preocupação é com uma pedra que está no caminho. A preocupação é com uma pedra que está no caminho. Que pedra é essa? Segundo alguns estudiosos, essa pedra pesaria ali em torno de 4 toneladas, 3 a 4 toneladas era o peso dessa pedra. Ela media, o seu diâmetro daria de aproximadamente ali 2,5 metros de diâmetro. Era o tamanho dessa pedra. E a espessura dela era de 33 centímetros. 33 centímetros a espessura da pedra. Então me diga, como rolar essa pedra? É óbvio que tinha um surco ali aonde facilitava para rolar. Mas a preocupação das mulheres é como nós vamos rolar essa pedra.
Até porque estamos falando de 3 mulheres, porque a força dela é um pouco mais limitada do que o homem. O homem sim tem força para rolar a pedra. Então, 3 mulheres e uma pedra. O que fazer? Aí eu quero chamar a sua atenção, porque existe pedra no nosso caminho, muitas vezes. Olha, nós vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada, além da pedra que está no sepulcro de Jesus, que era um impedimento ou um atrapalho para as mulheres, nós temos uma pedra que está no sepulcro de Lázaro. Lembra que Jesus disse? Tirai a pedra. A pedra é o impedimento ali para o Senhor fazer o milagre. Precisava acontecer o milagre, mas para o milagre acontecer, aquilo que está no alcance dos homens, das mãos dos homens, os homens têm que fazer. Escute, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus jamais vai fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, não, sim, esforça e tem bom ânimo e Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo. Agora, para Deus entrar e fazer, ele vai fazer o milagre. Milagre é aquilo que foge do meu e do teu alcance. Milagre é aquilo que você não consegue fazer com as tuas mãos. E isso é milagre. E quem é que pode fazer isso? Só Deus. Só Deus. E tem pedras também que estão na nossa frente que não são pedras de atrapalho. Olha, se nós olharmos para dentro da Bíblia, vamos ver uma rocha, uma pedra que acompanhava o povo no deserto, lembra? A rocha que era o próprio Cristo, que era a solução para os problemas da vida deles. A solução para os problemas da vida do povo que estava andando no deserto. As águas, precisavam de beber água e não tinha água. Da onde é que saía água? Da rocha. E isso por 2 vezes, a rocha deu água para eles. Olha aí, uma pedra que é importante está na nossa vida. Uma rocha que é importante nós temos conosco. A pedra angular ou a pedra de esquina, que é o próprio Cristo, tem que estar conosco. Mas tem pedras que são atrapalho e precisam ser removidas. A pedra que você pode remover, não espere Deus fazer, que Deus não vai. Não, é você que tem que correr atrás e buscar. Agora, essas mulheres têm uma pedra na frente delas que precisa ser removida. Elas saem da casa com essa preocupação. Como vamos remover a pedra? Temos que tirar ela do nosso caminho para que possamos adentrar dentro do sepulcro e então fazer a limpeza e perfumar o corpo de Cristo. Mas como é que nós vamos fazer isso? E elas vão andando. É interessante que essas mulheres têm essa preocupação, tem uma pedra que elas estão pensando que está lá na frente, mas elas não desistem ali. Porque tem pessoas que só de pensar no problema já não quer fazer mais nada. Tem pessoas que só de pensar na dificuldade já está sentado na cadeira, cruzando os braços e as pernas e dizendo, não dá. Não dá certo. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a tua vida ou para a tua família. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se levante. Ora, o Josué, ele vai lamentar por uma dificuldade que aconteceu. Venceu Jericó, mas perdeu para Ai. E ele se prostra no chão e se lamenta. O que Deus disse para ele? Deus olhou para ele e disse, pronto, já lamentou, já chorou, agora é tempo de você se levantar e ir embora para frente. É hora de você tomar as rédeas da situação e não desistir. Essas mulheres, mesmo sabendo do peso da pérola, mesmo sabendo do tamanho da pérola, mesmo sabendo a dificuldade que teria para rolar a pérola, elas continuaram em direção ao sepulcro. Aí eu quero perguntar para você, por que você está mudando a sua direção? Se é para lá que você tem que ir. Se é para lá que você tem que ir. Por que você está pensando em voltar atrás? Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em abandonar a sua caminhada com Deus pelos prazeres do mundo? Por que você está fazendo essa troca? É tempo de você se levantar e fazer como essas mulheres. Vamos em direção ao sepulcro, levando as perfumarias. Sim, vamos levar aquilo que nós vamos, que está em nossas mãos, que nós compramos. Vamos concluir os nossos objetivos. E é interessante que quando elas chegam lá, o maior problema que elas tinham está resolvido.
Irmão, o maior problema que elas tinham está resolvido. Qual que era o maior problema na visão das mulheres ali? A pedra. A Bíblia diz que quando ela chega lá, a pedra está removida. A pedra está removida. E o anjo olhou para elas e disse: eu sei a quem buscais. Depois que elas entram lá dentro, e verifica que o anjo mandou entrar lá dentro, verifica aí, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, mas a pedra já estava removida para que elas pudessem entrar e contemplar um milagre. Deixa eu trazer uma palavra para você. Se nós não mudarmos o nosso objetivo, continuarmos em busca daquilo que Deus colocou em nosso coração, fazemos aquilo que está em nossas mãos, pode ter certeza, a pedra que eu não consigo remover, Deus vai remover. Deus vai remover a pedra que você não consegue remover. Mas é preciso você ir até o sepulcro. Olha, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, assim como havia prometido. E ele deu ordem a elas. Ele deu ordem, ó, ide e anunciai aos meus discípulos. Diga a Pedro que eu estou vivo. Irmãos, isso é muito forte. A pedra estava removida e Jesus falou com elas. Quando nós deixamos a preocupação de lado, ou seja, que ela não invade todo o espaço que temos, Deus fala conosco. Porque às vezes nós deixamos a preocupação invadir todos os espaços. E quando invade todos os espaços, não tem mais espaço para Deus. Você está cheio de tanta preocupação. Essas mulheres não fez isso. Elas deixaram o espaço aberto. A pedra está lá, é uma preocupação, é uma dificuldade, mas nós vamos até lá. Quando chegar lá, nós vamos ver o que vamos fazer. Mas nós vamos até lá. Então Deus falou com elas. Jesus falou com elas. E eu quero falar com você, meu amigo. Jesus está super afim de falar contigo, falar com a tua casa. Então dá espaço para ele falar. Dá espaço para ele falar. Amém? Deixa eu orar com você agora. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em tua presença nós estamos. Nós te louvamos e te glorificamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Deus, tem pedras que estão no nosso caminho que não é para levantar o alicerce da casa. Tem pedras que estão em nosso caminho que é apenas para atrapalhar o milagre. E essa pedra que é para atrapalhar o milagre, nós vamos remover ela, que está no nosso alcance, está nas nossas mãos. Então nós vamos remover ela. Mas a pedra que está no caminho, que nós não conseguimos remover com as nossas mãos, por gentileza, ó Deus, remova a pedra para este homem, remova a pedra para esta mulher. E então mostre o lugar que eles têm que ir, dizendo que o milagre já aconteceu. Ou em nome de Jesus eu creio. Meu Deus, então faça esse milagre na vida dessa pessoa. É o que eu lhe peço, e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 19 horas da noite, falando sobre o CTV, Conselho para toda a Vida. Compartilhe essa mensagem com o grupo, com a família, com pessoas, compartilhe com um amigo e juntos nós vamos levar o evangelho um pouco mais longe. E toda sexta-feira, às 19 horas da noite, estamos falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. Se ainda você não assistiu nenhum vídeo sobre família, sexta-feira, às 19 horas da noite, você é meu principal convidado. Deus abençoe e até lá, se Jesus não voltar.